trama intricada das histórias bíblicas, poucos relatos se equiparam em tragédia e comoção à saga de Tamar e Absalão. Este drama se desenrola no rescaldo das ações do rei Davi, seduzido pelos laços do adultério, enfrentando Seba e arquitetando a morte do marido de Tamar. Diante da administração divina, o aviso do profeta Natã ecoa, reverberando em seus ouvidos. A espada nunca se apartará da tua casa, porque me desprezaste e tomaste a mulher de Urias para ser tua mulher, proclama o profeta, conforme registrado em 2 Samuel 12, versículo 10. Essa profecia sombria lança uma sombra densa sobre a linhagem de Davi, desencadeando uma cascata de conflitos conjugais, enganos, incesto e até mesmo assassinato. Parece que a autoridade e unção concedidas a Davi foram eclipsadas pelas consequências de suas ações. A narrativa se desenrola como um testemunho arrepiante do poder latente nas atitudes negativas que fermentam descontroladamente. A história de Tamar e Absalão não é apenas um relato remoto, mas uma janela para a fragilidade das escolhas humanas, mesmo quando feitas por um líder poderoso. Este episódio sombrio revela as ramificações duradouras de decisões imprudentes, demonstrando como até mesmo as figuras mais proeminentes podem ser afetadas por seus próprios erros. Este é um lembrete perturbador do equilíbrio precário entre poder e responsabilidade e como as sombras do passado podem assombrar o presente. Em destaque nessa tragédia em andamento, Aminon, o filho de Davi, torna-se enredado por uma obsessão insidiosa por Tamar, sua meia-irmã, e a bela irmã de Absalão. O amor não correspondido de Aminon por Tamar evolui para uma obsessão que o consome, tornando-se doentio e atormentado. Nesse contexto, o astuto Jonadab, confidente de Aminon, urde um plano malévolo para satisfazer os desejos proibidos do jovem. A trama se desenvolve quando Jonadab, aproximando-se de Aminon, questiona a causa de sua aparência adoentada, percebendo a profundidade de sua angústia. Nesse momento de vulnerabilidade, Aminon confidencia seu amor proibido por Tamar, a irmã de seu meio-irmão Absalão. Jonadab, astuto como é, aproveita essa fragilidade e elabora uma estratégia sinistra. Sob a orientação de Jonadab, Aminon não finge mais estar doente e, com intenções ocultas, solicita a presença de Tamar. Ele anseia que ela prepare comida para ele, um ato inocente que camufla suas verdadeiras intenções. O palco está montado e a escuridão desce à medida que os fios de um destino trágico se entrelaçam. Assim, a narrativa se desenrola como um tecido entrelaçado de luxúria, manipulação e traição, preparando o terreno para uma série de eventos que mudarão para sempre o curso da história. Mas Jonadab, alertando Davi sobre as desastrosas consequências que se abateriam sobre a família do rei, enfatizou os perigos iminentes gerados pelos erros de Davi. O monarca, que havia cometido adultério e assassinato, vendo-se envolto em uma rede complexa de relacionamentos com inúmeras esposas, meio-irmãos e meio-irmãs, estava prestes a enfrentar as amargas repercussões de suas escolhas. O filho de Davi, Aminon, desenvolve sentimentos românticos por Tamar, sua meio-irmã e irmã completa de Absalão, o primo de Aminon. Diante desse dilema, Jonadab, o astuto primo, se oferece para ajudar Aminon, urdindo um plano que permitiria ao jovem estar sozinho com Tamar por algum tempo. A trama se complica ainda mais quando Jonadab recruta a ajuda de Davi, que permanece alheio ao sinistro desdobramento. A narrativa atinge um ponto crítico quando Aminon simula uma doença, enganando o rei Davi, e pede que sua irmã Tamar venha preparar comida para ele. Davi, sem suspeitar das intenções ocultas, envia um mensageiro para a casa de Tamar, instruindo-a a preparar comida para seu irmão doente. Tamar obedece e vai à casa de Aminon, onde ele está deitado na cama. Ela prepara os bolinhos, oferece a bandeja, mas Aminon recusa-se a comer, ordenando que todos saiam de sua presença. O palco está pronto para os eventos subsequentes, mergulhando ainda mais a história em uma espiral de tragédia, manipulação e conflitos. Então todos deixaram o quarto e Aminon disse a Tamar: "Traga a comida para o quarto para que eu possa comer das tuas mãos." Tamar, obediente, pegou os bolinhos que havia feito e os levou para o quarto de seu irmão Aminon. Quando ela os trouxe para ele, ele agarrou e disse: "Vem deitar comigo, minha irmã." No entanto, Tamar recusou, dizendo: "Não, meu irmão, não me desonres, pois tal coisa não se faz em Israel."
Não cometas essa loucura. Quanto a mim, para onde iria com minha desgraça? E tu serias um insensato como os loucos de Israel. Agora fala, ó rei. Assim, os filhos dessa trama sombria começaram a se entrelaçar, criando um dilema de paixão que ameaçava destruir a frágil rede de relacionamentos dentro da casa de Davi. Amnon não ouviu as palavras de Tamar, pois sua vontade era mais forte do que a dela. Ele a violou e dormiu com ela, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 13, versículos 6 a 14. A emboscada havia sido preparada a pedido da família real, e a inocente Tamar foi levada ao quarto de seu meio-irmão, supostamente doente. Uma vez a sós, ela fez preparativos para alimentá-lo, enquanto Amnon agarrou-a, deixando suas intenções claras. Tamar implorou para que ele não a envergonhasse cometendo um ato tão horrendo, mas ele ignorou suas súplicas. Se Tamar se submetesse a esse ato, não apenas ela ficaria envergonhada, mas Amnon seria considerado um dos tolos mais ultrajantes de Israel. A trama se aprofunda, revelando as consequências devastadoras das escolhas feitas por essa casa real. Diante da intensidade do pecado de Amnon, Tamar chegou a sugerir que ele pedisse ao rei para tomá-la como esposa. No entanto, Amnon não foi persuadido. Pelo contrário, permaneceu firme em seu erro. A rejeição de Tamar provocou um ódio intenso por parte de Amnon, superando até mesmo o amor que antes nutrira por ela. De fato, ele passou a odiá-la mais do que a amava. Amnon, em seu ódio, ordenou a Tamar que se levantasse e fosse embora, mas ela resistiu, afirmando que seria um mal maior do que o que já lhe tinha sido feito. Ignorando suas palavras, Amnon chamou seu servo pessoal, ordenando que retirasse Tamar de sua presença e trancasse a porta após ela. Assim, um servo a expulsou e trancou a porta. Tamar estava vestida com um manto ornamentado, próprio das filhas virgens do rei, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 13, versículos 15 a 18. O ódio de Amnon por Tamar tornou-se evidente após sua violação. Ficou claro que o suposto amor que ele sentia por ela não passava de luxúria e um egoísmo desenfreado. Tamar, após implorar para que Amnon a aceitasse como esposa, como uma forma de compensação por tirar sua inocência, foi não apenas expulsa de casa, mas também enfrentou o agravamento do pecado. Em resposta, Tamar rasgou seu manto ornamentado, colocou cinzas sobre a cabeça e partiu chorando alto, enquanto seu irmão Absalão tentava consolá-la, lembrando-a de que Amnon era apenas seu irmão, pedindo-lhe que não deixasse esse evento afetar seu coração. A tragédia continua a se desdobrar, mergulhando mais profundamente na complexidade das relações e na devastação causada pelos atos irresponsáveis de Amnon. E Tamar viveu na casa de seu irmão como uma mulher desolada, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 13, versículos 19 e 20. Absalão aparentemente confortou Tamar, transmitindo a impressão de que não considerava a situação tão grave. No entanto, nos bastidores, ele já estava tramando vingança contra Amnon. Absalão, enquanto consolava Tamar, já havia elaborado um plano para se vingar de Amnon. A fachada de indiferença de Absalão para com a gravidade da situação escondia suas verdadeiras intenções. Tamar, apesar de receber algum conforto de seu irmão, permanecia desolada na casa de Absalão. A narrativa sugere que ela não se casou e não teve filhos antes de sua morte, indicando que sua situação na casa de Absalão a colocou em uma posição vulnerável, sujeita à rejeição para o casamento. Absalão, ao manipular a situação para encobrir suas intenções, cria um ambiente de aparente normalidade enquanto secretamente planeja a vingança contra Amnon. Davi, por sua vez, não puniu Amnon tão severamente quanto talvez deveria, possivelmente influenciado pelo fato de que Amnon era seu filho primogênito e, portanto, uma escolha lógica para sucedê-lo no trono. A tragédia desenrola-se não apenas como um reflexo das consequências do pecado e da luxúria, mas também como um exemplo das complexidades das relações familiares e das decisões morais difíceis. A história destaca como tanto inocentes quanto culpados podem sofrer danos quando o pecado tece suas teias nas vidas das pessoas, comprometendo a liberdade moral e a capacidade de agir com justiça. Davi, mesmo ciente de sua responsabilidade, parece incapaz de agir diante da transgressão,
evidenciando as consequências do pecado intencional sobre as escolhas e relações humanas. Estes foram os filhos de Davi, nascidos para ele em Hebrom. O primogênito foi Aminom, filho de Ainoã, a Jezreelita. O segundo, Daniel, filho de Abigail, a Carmelita. Quando o rei Davi ouviu sobre o que acontecera com Tamar, sua filha ficou furioso. Absalão, por sua vez, guardou silêncio, não proferindo nem bem nem mal, pois nutria um profundo ódio por Aminom, que havia desonrado sua irmã Tamar, conforme registrado em 2 Samuel capítulo 13, versículos 21 e 22. A pergunta sobre se a fortaleza moral de Davi teria sido enfraquecida pelo conhecimento de seu pecado sexual passado é compreensível. No entanto, a narrativa destaca a falha de Davi em agir como uma declaração por si só. Enquanto Davi permaneceu inerte diante das consequências dos atos de Aminom, Absalão, desprezando Aminom por difamar sua irmã, aguardou pacientemente uma oportunidade para a vingança. A história continua a se desenrolar, mostrando os conflitos e as consequências dos pecados cometidos. Os sentimentos de vingança de Absalão começam a se manifestar de maneira cada vez mais evidente. 2 anos após os eventos trágicos, Absalão teve a oportunidade de concretizar sua vingança. Ele estava nas tesourarias de ovelhas em Baal-Hazor, próximo à fronteira de Efraim, e convidou todos os filhos do rei para irem até lá. A trama se complica ainda mais à medida que os personagens enfrentam as consequências de seus atos e os conflitos se intensificam. Absalão foi ao rei e propôs: "Teu servo trouxe os tosquiadores, e o rei e seus servos podem vir comigo." No entanto, o rei recusou, dizendo a Absalão que não seria adequado que todos fossem, pois isso seria um peso para ele. Apesar das insistências de Absalão, o rei manteve sua decisão, mas abençoou Absalão. Em seguida, Absalão pediu ao rei que permitisse que Aminom, seu irmão, os acompanhasse. O rei questionou a razão, e Absalão insistiu. O rei então enviou Aminom e os outros filhos do rei com Absalão, conforme registrado em 2 Samuel, capítulo 13, versículos 23 a 27. Absalão esperou pacientemente o momento certo para executar sua vingança. Esse momento chegou aproximadamente 2 anos depois, quando era hora de tosquiar as ovelhas perto de Betel. Grandes celebrações estavam sendo planejadas, e mesmo que o convite de Absalão ao seu pai não fosse aceito, todos os filhos do rei foram bem-sucedidos em serem trazidos. O mais importante entre eles era Aminom, representando o pai ausente como o filho mais velho. Com um sinal pré-estabelecido, Absalão falou com seus servos, instruindo-os sobre como agir. Ele disse que quando o coração de Aminom estivesse alegre pelo vinho e Absalão dissesse para feri-lo, eles deveriam agir sem medo. Absalão tranquilizou-os, afirmando que não foi ele quem deu a ordem, e encorajou-os a serem corajosos e valentes no momento determinado. A trama continua a se desenrolar, revelando os intricados planos de Absalão para vingar a honra de sua irmã Tamar. Os servos de Absalão executaram exatamente como ele ordenara. Todos os filhos do rei se levantaram, cada um montou sua mula e fugiu. Enquanto estavam a caminho, a notícia chegou a Davi, informando que Absalão havia ferido e matado todos os filhos do rei, e nenhum deles havia sobrevivido. O rei, ao ouvir isso, se levantou, rasgou suas roupas e se deitou no chão. Todos os seus servos estavam ao seu redor, também com roupas rasgadas. Joana-Darbe, filho de Simeia e irmão de Davi, falou e esclareceu a situação, afirmando que não todos estavam mortos, apenas Aminom. Ele explicou que isso estava relacionado com a intenção de vingança de Absalão desde o dia em que ele violou sua irmã Tamar. Enquanto Davi lamentava a perda de seus filhos, Joana-Darbe informou que apenas Aminom estava morto, acrescentando que Absalão havia planejado o crime desde o dia em que Tamar foi violada. Nesse momento, Absalão estava fugindo, e as pessoas que vinham da estrada atrás dele eram os filhos do rei, que retornavam. Joana-Darbe confirmou suas palavras quando os filhos do rei chegaram, levantaram a voz e choraram, e o rei, juntamente com todos os seus servos, também choraram profundamente, como descrito em 2 Samuel, capítulo 13, versículos 28 a 36. Davi, mais uma vez, foi tomado pela tristeza e dor ao ouvir sobre as ações de Absalão. A revelação de Joana-Darbe encerrou o falso relato sobre a morte de todos os filhos do rei, trazendo alívio, mas não apagando a dor da perda de Aminom.
Os filhos de Davi, entre lágrimas, voltaram a Jerusalém, enfrentando as consequências devastadoras dos eventos que se desdobraram. A confirmação do anúncio de Joana Darby, de que os filhos do rei estavam realmente vivos, trouxe algum alívio à história miserável e trágica que se desenrolou em torno de várias questões ligadas ao pecado sexual e suas consequências. O tratamento sofrido por Tamar é uma experiência que ninguém deveria enfrentar, e é essencial abordar situações como essa com integridade e justiça. Davi falhou em cumprir sua responsabilidade de oferecer justiça, permitindo que Absalão estabelecesse seus próprios padrões, ao mesmo tempo em que causava problemas adicionais. Primeiramente, Aminon teve pensamentos lascivos em relação à sua irmã, e seu amigo próximo, Jonadab, o instigou a agir sobre esses pensamentos, cometendo um crime. Quando Absalão soube do hediondo crime cometido por seu irmão, foi tomado por uma emoção negativa adicional, conhecida como vingança. Ele concebeu um plano para vingar-se de Aminon, levando, finalmente, à morte deste último. Esta história serve como um alerta sobre o tipo de conselhos que aceitamos, pois aqueles que não têm o Espírito de Deus podem nos fornecer orientações prejudiciais que nos instruem para a direção errada. Devemos ser cautelosos com os conselhos que recebemos, pois influenciam diretamente nossas decisões e ações. Às vezes, nossa intuição nos diz se devemos ser cuidadosos ou despreocupados em torno de certas pessoas, mesmo que não consigamos identificar uma palavra ou ação específica que nos afaste delas. A narrativa destaca como a negatividade pode surgir como resultado de pressões injustificadas ou conselhos prejudiciais de pessoas que buscam influenciar nossas ações de maneira inadequada. Após algumas conquistas militares, Davi sofreu a primeira de várias consequências horríveis de seu pecado. Seu filho Aminon cometeu um crime ao sequestrar sua meia-irmã Tamar, e ao ficar sabendo disso, Davi não tomou nenhuma ação significativa, surpreendendo e deixando Absalão, seu filho, chateado. Essa cadeia de eventos culminou no assassinato de Aminon por Absalão. Depois de 2 anos, toda a situação se desenrola como um drama televisivo. E nesse ponto, o papel de líder de Davi se reduziu a uma sombra do que era. Vamos observar algumas mudanças significativas na liderança de Davi durante esse período. Primeiramente, ele não age de forma proativa, mas interage passivamente com aqueles mais próximos a ele. Em segundo lugar, ele não representa mais alegria, mas está cheio de tristeza, desespero e luto. Em terceiro lugar, ele não age mais de acordo com suas convicções, mas se rende a racionalizações sobre suas leis. Em quarto lugar, ele não resolve mais problemas, mas lambe suas feridas. E, finalmente, em quinto lugar, ele não persegue mais seus desejos, mas permanece paralisado em relação a Absalão. No desfecho, Absalão morre como um líder independente cuja paixão se desviou do caminho. Ao estudar sua história em 2 Samuel, capítulos 13 a 18, podemos extrair valiosas lições sobre paixão desviada. Em primeiro lugar, a paixão sem perspectiva leva à morte. A paixão se manifestará de maneira saudável ou prejudicial, e as pessoas muitas vezes seguem a paixão em vez da ortodoxia, mesmo quando é imprudente. Líderes que seguem a paixão muitas vezes superam aqueles que seguem rigidamente o protocolo. Em segundo lugar, a paixão centrada no ego sempre distorce o julgamento de um líder. Paixão descontrolada prejudica todos em seu caminho, e líderes sabotam a si mesmos quando a paixão supera a sabedoria. Essas lições destacam a importância de equilibrar a paixão com uma perspectiva mais ampla, manter a integridade diante das adversidades e continuar a agir de acordo com princípios sólidos, mesmo em momentos difíceis. A grande notícia é que Absalão representa um líder que não conseguiu controlar suas emoções. E quando um líder abraça a paixão, antes de aprender a submissão, os problemas são inevitáveis. No entanto, isso não significa que devemos condenar a paixão. Pelo contrário, consideremos as seguintes vantagens da paixão. A paixão é o primeiro passo rumo ao sucesso. Ela pode ser a motivação inicial que impulsiona um líder na busca de seus objetivos e metas. A paixão aumenta sua força de vontade. Quando um líder está verdadeiramente apaixonado por sua missão, ele encontra a determinação necessária para superar desafios e perseverar diante das adversidades. A paixão o transforma,
Ela não apenas impulsiona ações, mas também transforma o líder, moldando sua visão, valores e atitudes ao longo do caminho. A paixão torna o impossível possível. Quando um líder está verdadeiramente apaixonado por sua causa, ele encontra maneiras criativas de superar obstáculos aparentemente insuperáveis. A paixão é, portanto, uma aliada valiosa no desenvolvimento da liderança. No entanto, é crucial que essa paixão surja do coração de um líder sábio, responsável, submisso e altruísta. A sabedoria e a submissão são essenciais para garantir que a paixão seja direcionada de maneira construtiva e não prejudicial. Ao encerrar, vamos fazer uma oração. Pai, agradeço por tuas palavras que geram esperança positiva em mim. Também agradeço por abrir meu coração para entender como a negatividade de todos os tipos é perigosa. Ajuda-me a me afastar das pessoas cujo objetivo é destruir o que tu construíste em minha vida, retirando toda a negatividade, e permita que eu me cerque de relacionamentos positivos e cheios de esperança. Amém. Agradeço por fazer parte da nossa comunidade e espero continuar trazendo conteúdos que enriqueçam sua jornada. Juntos podemos construir um espaço de aprendizado e inspiração. Não se esqueça de seguir, curtir e compartilhar. Até o próximo vídeo. Paz a todos.